Dia, bom dia, bom dia! Vamos chegando, pessoas lindas! Que bom estar aqui com vocês nessa segunda-feira, dia 30 de junho, último dia do mês de junho de 2025. Estou enviando a setinha aqui, informando que estamos ao vivo e online. Bom dia, Samuca! Tudo bem? Vamos aqui, gente, só um momentinho, vamos enviando aqui para as amigas como que foi o final de semana de vocês. Todo mundo bem? Muito bom. Só um minutinho, já vamos começar. Só mais um minuto. Hoje nós vamos falar do conto Os Quatro Rabinos, que é um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Um conto lindo, extremamente profundo, simbólico. Bom dia, Lelete. Bom dia, Ale. Que bom ter vocês aqui. Bom dia, Lulu. Sejam todos e todas muito bem-vindas, bem-vindos. Gente, hoje nós vamos falar dos Quatro Rabinos. É um conto que está no livro Mulheres que Correm com os Lobos. É um conto pequeno, mas ele é extremamente simbólico. E ele fala muito desse processo de iniciação que a gente tem que passar durante a vida. Como assim iniciação, Andréia? Nós passamos por muitas portas, né? A gente passa pela porta do nascimento, né? A gente sai ali do útero da nossa mãe e, né, nos tornamos ali um bebê aqui no mundo. E aí depois a gente sai, né, da primeira infância, da segunda infância, da adolescência, né? E vamos ali para a fase adulta. Então, todas essas fases são portais. E à medida que a gente sai de uma e a gente inicia na outra fase, são processos de iniciação. Só que isso é muito natural, isso faz parte da vida. E às vezes a gente saiu de uma fase e ainda fica com aquela outra fase reverberando, né? Não que a gente vai deixar de ser criança, mas às vezes a gente não está pronta psiquicamente para outra fase, né? Quando a gente olha para trás, muitos de nós não falam assim, nossa, ai, se eu tivesse feito assim, ai, se eu tivesse feito assim. Gente, eu também tenho as minhas questões, sabe? Mas agora, estudando psiquismo, eu entendo que eu não tinha condição de fazer diferente. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cristiane. Sejam bem-vindas. Que bom ter vocês aqui conosco. Então, quando a gente fica assim, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito dessa forma e tal, a gente está olhando para trás e a gente, às vezes, paralisa o que a gente pode fazer de agora em diante, que é onde a gente tem o poder, né? O cetro do poder está no momento presente, não está no passado. E muitas dessas coisas que a gente fez ali, né, lá no passado, que a gente acha hoje que a gente poderia ter feito diferente. Bom dia, Margarete, seja bem-vinda. Eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito dessa forma. É porque a gente muitas vezes está desconectado do nosso processo intuitivo, da nossa intuição, da nossa voz interior. E aí, o que a gente faz? Isso é coisa da minha cabeça, né? Quando ela fala, isso é coisa da minha cabeça. E essa voz interior, ela é uma voz respeitosa. Ela não é uma voz que vai berrar, que vai impor, às vezes, como o nosso ego faz. Ela é uma voz que vai sussurrar. Ela vai sussurrar. Bom dia, Nádia. Ela vai falar assim, ela vai dar toques, ela vai dar insights pra gente. Então, se a gente não tá desperta, né? Se a gente não tá conectado com a nossa intuição, com a nossa essência interior, a gente não vai ouvir essa voz. E a gente vai dar muitas vezes como os burros na água, né? A gente vai seguir ali fora do nosso caminho instintivo. E tá tudo certo, porque é aprendizado também, gente, né? O que foi o que foi possível pra gente. Mas a proposta aqui hoje é a gente trazer um pouco mais de consciência e da conexão com
essa aqui, né, uma bonequinha simbólica, a Vasalisa, né, que também tem um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é de uma moça chamada, né, Vasalisa, e ela aprende, a mãe ensina para ela, né? Claro que tudo no livro são simbolismos, mas a mãe, né, quando aquela mãe dos dentes de leite, ela tá fazendo a partida, né? Porque nós estamos partindo daquele ciclo, a mãe nos ensina a conectar com a nossa intuição, né? O nosso eu interior. Aí você pode falar assim, não, André, mas a minha mãe não me ensinou isso, não. Mas aqui no livro não quer dizer que é a mãe que ensina, né? É a nossa mãe interna, né? Quando eu falo a mãe dos dentes de leite, é porque quando a gente sai desse momento ali dos dentes de leite, né? Que a gente vai passando pela fase da adolescência, entrando na fase da adolescência, a gente já pode conectar com a nossa intuição, né? A gente deixa ali de ser tão dependente ali do pai e da mãe mesmo, né? Ou do cuidador, de quem quer que seja, e a gente já vai ampliando a nossa percepção, né? Eu sei que o nosso cérebro, ele amadurece aos 25 anos, é a hora que ele tá pronto ali, né? De acordo com a neurociência, o cérebro está amadurecendo até os 25 anos, mas ainda assim, a gente pode desenvolver o nosso autoprocesso intuitivo, a nossa conexão com a nossa essência. E aí a gente vai ter uma vida muito mais assertiva, né? A gente vai seguir esse caminho do coração, porque muitas vezes a gente vai por outros impulsos, por outros estímulos. E aí chega lá na frente, a gente fala assim, nossa, eu tô desconectada do meu coração. Não é isso que eu queria, né? Eu tô vivendo aqui por viver. Então, gente, o conto Os Quatro Rabinos, eu acredito que vai trazer pra gente um esclarecimento, assim, dessa forma de buscar. Bom dia, Jeremias. Então, vou ler aqui para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse conto, tá? Eu vou pedir que vocês respirem lento e profundamente e abram os ouvidos da alma, esse canal auditivo que conecta aí ao coração, para que você receba essa história da mais alta e elevada forma, que ela é muito linda e ela tem um simbolismo muito forte. Os Quatro Rabinos. Uma noite, 4 rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a 7ª abóbada do 7º céu. Ali, eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida do paraíso para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular, espumando de raiva até o final dos seus dias. Forte, né? O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Ah, eu só sonhei com a roda de Ezequiel. Só isso. Nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda e no que tudo aquilo significava. E dessa forma, ele se perdeu e traiu a sua fé. O quarto rabino, que era um poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante, ele passou a viver melhor. Então, o mesmo anjo, na mesma noite, leva 4 pessoas para visitar o mesmo lugar. E olha como as atitudes de cada um é diferente. Olha como que cada um absorveu ali aquele passeio, aquela visita à roda de Ezequiel, de acordo com o que tinha no interior. Um achou aquilo tão deslumbrante, quando ele estava voltando para a terra, ele negou, né? Ele não tolerou, ele não deu conta e ele enlouqueceu. O outro levou com cinismo.
só um sonho, né? Não vou dar ouvido, não vou dar atenção para isso, não. O outro ficou obcecado, só falava disso, ficou ali só com isso, não pegou aquilo para fazer algo maior, né? Como se ele tivesse escondido o talento. O que aquilo queria significar? O que ele poderia levar de potência para as pessoas sem esse processo obsessivo? Porque as pessoas, muitas vezes, quando a gente está no processo obsessivo, as pessoas não nos toleram, elas vão se afastar de nós. E o quarto rabino, que era poeta, ele levou música, ele pegou a sua flauta, ele colocou arte naquilo e ele foi compartilhar isso com as pessoas de uma forma, é isso mesmo, eu acho esse conto é muito profundo, é muito profundo. A gente vai falar aqui assim, dando uma pincelada, mas é um conto e fala fundo a nossa alma. Quando a gente recebe, gente, uma bênção como essa dos quatro rabinos e a gente não está pronto, às vezes a gente joga fora. Às vezes a gente não sabe aproveitar da melhor forma possível, às vezes a gente fica obcecado, obcecada. A gente perde ali a essência, o significado real. Dos quatro, apenas um soube aproveitar e viver melhor. Os outros se perderam, um traiu a fé, um enlouqueceu e o outro ficou vendo aquilo com cinismo. Então, a gente pode e deve se preparar para as fases das nossas vidas, para cada uma das nossas fases, porque a vida é cíclica. A gente não vai esperar da vida, e como muitas vezes a gente espera e a gente sofre, uma linha reta. Eu já tenho o que eu quero, eu já tenho meu carro, já tenho meu trabalho, eu já tenho ali a minha casa, assim, assim, assado e tal, e agora eu quero que tudo continue assim, planinho, linha reta até o final da minha vida. Não é assim que funciona. Não é assim. Nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Né? São ciclos. Vida, morte, vida. Vida, morte, vida. Esse final de semana, eu participei de um workshop, um curso de yoga hormonal com a Tatiana Teixeira. Indico para todas aí as 40 a mais, porque vale a pena. E fico pensando como que às vezes a gente desconecta, né, do nosso corpo, da nossa própria essência. A gente está dentro do corpo. E aí a gente simplesmente vai ali no looping da vida e a gente não vai percebendo, né, as mudanças que às vezes no momento podem ser sutis com o nosso próprio corpo. Então, são ciclos, vida, morte, vida. Vida, morte, vida. E a gente pode se preparar para esses ciclos, para passar por eles com mais leveza, né? Muitas das nossas partes, como diz, né, no La Loba, elas vão morrendo durante o tempo, né? Quem aí não tem um sonho de criança que aí depois, isso ficou para trás. E aí, às vezes numa época de maturidade, assim, que a gente olha para trás e fala assim, eu perdi essa parte de mim, onde que tá? Como que eu faço para resgatar a minha verdadeira essência? E aí a gente vai buscando esses sonhos do passado, da nossa criança, a gente vai conectando com essa essência pura, mas de uma outra oitava, não da oitava da ingenuidade, né? Mas da inocência, porque a gente precisa saber se portar diante da vida, diante dos desafios. E se eu fico na ingenuidade, né, querendo agradar todo mundo, eu não vou agradar a pessoa mais importante, que sou eu, né? E quando a gente fala assim, pessoa mais importante, às vezes as pessoas falam assim, nossa, que egoísmo. Não, gente, isso não tem nada de egoísmo. A pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. Foi você que começou com você nessa jornada e você que vai terminar com você. Embora a gente possa ter boas relações, né, na justa troca, como a gente fala nas constelações, equilíbrio entre o dar e o receber, a gente precisa ter um equilíbrio interno, até para a gente ser uma pessoa boa de estar com outras pessoas. Se eu não estou bem comigo mesmo, eu não vou estar... A Lili, bom dia, com alegria maravilhosa. Bom dia, Lili. Morrer todos os dias. Sim. Quando o sol se põe, a gente fala, o sol tá morrendo, né? Tá se pondo. A gente também pode fazer isso. E Santo Agostinho tinha uma prática
maravilhosa, né? Que a gente trabalha isso muito na psicologia, que é o seguinte: eu vou fazer ali uma análise reversa desse dia, né? Como que foram como foram as minhas relações, né? Nesse dia eu fiz o que eu queria fazer, e aqui eu não tô falando do chicote, gente, e nem de uma autocobrança exacerbada, não. Eu tô falando de um ponto de equilíbrio mesmo. O que eu poderia ter feito melhor nesse dia? Bom dia, Vanúzia! Como que eu posso fazer melhor amanhã? Né? Uma análise reversa, a gente faz ali, passa o dia da hora que a gente foi deitar até o início do dia, e aí a gente vai corrigindo a rota. Porque se a gente não faz essa análise na nossa vida, no nosso dia a dia, é como se a gatilhos, as coisas que não foram legais, elas pudessem correr solto, livremente na nossa vida, porque a gente não trouxe aqui pro consciente, a gente não buscou o que está lá no inconsciente que está me trazendo esses comportamentos que eu não quero mais, né? A gente não analisou aqui, como os 4 rabinos, de receber uma bênção. E aí, o que eu vou fazer com isso? Porque se eu não estou preparado, se eu não estou preparada, eu não vou aproveitar aquilo da melhor maneira, e às vezes aquilo vai prejudicar a minha vida, né? Trazendo aqui para a parte material. Quantas pessoas, né? E eu trabalhei no banco, eu vi isso muitas vezes, ganharam uma bênção na vida, né? Ganhou na loteria. E só trouxe discórdia para a vida. Rapidamente essas pessoas estavam, às vezes, mais endividadas do que elas estavam antes, cheio de intrigas, de confusões, né? Já teve casos aí que vocês já viram, que pessoas que foram assassinadas. Então, a gente precisa saber o que fazer com as bênçãos. Aí você vai falar: André, mas é uma bênção material. Sim, mas poderia ter sido uma bênção espiritual. A gente fala nas constelações o seguinte: quando a gente toma a solução e coloca e traz para as nossas vidas, a gente flui. Se eu faço um processo, uma constelação, ou qualquer processo terapêutico, né, e eu não tomo ali a solução, ela vai passar. Porque eu preciso de trazer isso para mim e mover, né, fazer a diferença na minha vida, a mobilidade, me movimentar de acordo com aquela solução. Né? Os processos terapêuticos, o terapeuta é um facilitador, mas é você que tem o comando da sua vida. A gente não está com a pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Então, assim, se você toma o processo de cura, você segue com ele. Senão, vai ser só mais um investimento que às vezes não deu o resultado que poderia ter dado. Né? Então, assim, e para isso a gente precisa ter o quê? Maturidade, né? A gente precisa ter sabedoria. Então, a gente precisa ter conexão com a figura simbólica, né? Que essa bonequinha aqui, a Vassalisa, traz pra gente, que é a conexão com o nosso eu interior. Aí sim, aí a gente vai ouvir a nossa voz da intuição, a gente vai estar conectado com a nossa essência e a gente vai poder fazer aí, subir muitas oitavas e fazer o nosso próprio caminho com mais leveza, né? Isso não quer dizer que não vai ter dor, não vai ter problema, mas vai ser com mais leveza. Então, gente, o que esse conto, né? Assim, já falamos algumas coisas, mas ele tem algo muito precioso. É a gente acessar de uma forma mais madura possível, dentro, né, do nosso estágio evolutivo, o sagrado, né? A gente se preparar interiormente para as bênçãos, né? E para a gente também buscar as nossas próprias bênçãos na nossa vida, né? Porque pode parecer que a bênção é um processo passivo, mas não é. A partir do momento que você tem autoconhecimento, a partir do momento que você está se preparando para realizar seus sonhos, né? Eu quero fazer isso aqui em 2028. Tá, mas o que você está fazendo? Nada. Eu só estou mentalizando. Mas a espiritualidade fala: nós fazemos tudo por vocês, menos a sua parte. Né? Então, qual que é a nossa parte? Autodesenvolvimento, autoaprimoramento, autoconhecimento, né? Assim, isso precisa estar no topo da prateleira. Esse negócio de deixa a vida me levar, a gente só traz dor, né? A gente vê aí tantas pessoas perdidas, né? Hoje nós estamos na época da ansiedade, das depressões, dos auto-extermínios. Isso por quê? Né? E eu tô falando aqui sem nenhum julgamento, é porque a gente não se conhece, é porque às vezes a dor fica tão dilacerante que a gente não vê um outro caminho, uma outra saída, e aí às vezes a gente se entrega,
né? Se entrega a vícios, se entrega a compulsões, se entrega a uma depressão, né? Que tem pessoas que têm dificuldade para tomar um banho, para levantar da cama. E cada vez que esse processo ele vai sendo alimentado, fica uma energia retroativa, né? Ela mesma se alimenta e a pessoa só vai descendo, né? Só vai piorando. Então, a lucidez está muito ligada ao processo de autoconhecimento. Se eu não sei o que eu quero, o que eu gosto, né? Se eu não cuido do meu eu, né? Não só do corpo físico, mas do eu interior também, né? André, tem que cuidar do corpo físico? Tem, porque o corpo físico é que anima a sua alma, né? Se você não tem corpo, a alma é só um fantasma, não é assim? Uma alma penada, quando a pessoa não tem mais o corpo, é um fantasma, é um espírito. Então, para minha alma ter vazão aqui, para eu estar aqui conversando com vocês, fazendo essa live, eu tenho um corpo, é o meu veículo aqui. Então, eu preciso cuidar desse corpo. Se eu quiser ir bem, né, se eu quiser continuar tendo mobilidade, eu preciso cuidar desse veículo, né, desse presente que a vida me deu. E isso aqui nem preciso falar, né? Eu ia falar aqui, mas nem preciso. Como que a gente cuida do corpo? Alimentação, sol, exercício físico, né? Sem auto-obsessão, gente, né? Tem hora que não dá mesmo, então a gente faz o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. O que é possível para mim fazer hoje? Tá? Então, aqui eu fiz umas perguntas, né? Quantas vezes nós tocamos o invisível e negamos, fugimos? Quantas vezes nós nos perdemos da nossa própria essência? Quantas vezes a gente não quer ver? Ah, não, mas isso vai me dar muito trabalho. Mas aí você passa 10, 20 anos literalmente empurrando com a barriga e chega lá, tá a mesma situação, ainda acontece. Às vezes não com aqueles personagens, mas com outros personagens, porque o que não é visto e não é curado vai repetir, vai vir no outro ciclo, vai continuar ali batendo na sua porta, na minha porta, na porta de qualquer um de nós, porque a gente precisa de curar, né? Então, assim, às vezes a gente nega alguma coisa, né? E daí a pouco a gente fala assim, meu Deus do céu, eu saí de um casamento, agora eu tô num relacionamento, aí eu tô me casando com a mesma pessoa, praticamente. Ah, eu saí daquele emprego, eu tinha um chefe ou uma chefe que me perseguia e agora eu tô num lugar que tá igualzinho. Então a gente precisa enfrentar, né? Enfrentar, olhar para aquilo. O que essa situação quer me dizer? Como que eu posso sair daqui com isso realmente solucionado, sem fugir da situação, né? Então, a verdadeira iniciação não é um espetáculo, é um processo de integração. Eu me conecto comigo mesma, eu junto as minhas partes, que às vezes estão esfaceladas, né? Lá no La Loba, o que ela fazia? Primeira coisa, juntava os ossos. Nós temos muitos ossos perdidos aí, que foram ficando para trás no longo do caminho. A gente deve ter osso dentro da gaveta, a gente deve ter osso aí para tudo quanto é lugar. Partes nossas esquecidas, partes reprimidas, partes rechaçadas, anuladas, imobilizadas, congeladas. A gente precisa buscar esses ossos. E depois que a gente montar todos os ossos, né, que a nossa estrutura estiver toda pronta, né, a gente está falando dos ossos, mas a gente está falando também da estrutura psíquica, gente. A gente sopra sobre esses ossos, a gente canta sobre esses ossos, para que eles voltem a ter vida, para que eles saiam desse estado de congelamento, para que o nosso psiquismo, né, ele renasça, para que a gente saia de processos de automatismo e venha para a verdadeira vida. Né? Então a gente canta, a gente pensa qual que é a música que eu tenho que cantar agora, e a gente canta. E aí esses ossos vão tomando ali uma nova forma, né? Eles vão descongelando e a gente pode correr de novo pela vida. E esse conto, né, que eu acabei de ler para vocês, Os Quatro Rabinos, está totalmente conectado a isso. Né? Qual é o canto? O que eu tô pronto? O que eu tô pronta para ver, para fazer, para ouvir, né? Ela fala assim, né, que é uma obrigação moral a gente viver aquilo que percebemos, né? Seja o que for encontrado nos campos elíseos da psique, nas ilhas dos mortos, nos desertos de ossos, né, da La Loba,
na vertente da montanha, nos rochedos do mar, na riqueza do mundo subterrâneo, em qualquer lugar onde a gente encontra aquela que sabe a nossa sabedoria interior, ela pode soprar sobre nós, ela pode cantar sobre nós e nos transformar. A nossa função é a de mostrar que recebemos esse sopro, né? É de divulgá-lo, cantá-lo, vivenciar no mundo aqui em cima o que nós recebemos através das nossas percepções, da história, do corpo, dos sonhos e das viagens de todos os tipos. Olha a grandeza disso, né? Então é um processo de integração com quem eu sou. E daí eu solto o passado, deixo o passado no passado e eu vivo do presente para o futuro, que é onde eu tenho o poder de decisão. O passado já passou, mas daqui para frente eu posso cuidar, né, do meu destino, porque ele está intacto. O passado já está escrito. Ah, Andréia, mas não foi legal. Tá, mas ele não já passou? Né? Nós não estamos no eterno agora. A gente não pode tomar o livro das nossas vidas e escrever a nossa melhor história, né? Porque se não depender de você, vai depender de quem? Se não depender das suas decisões, das suas atitudes, do seu autoconhecimento, do seu poder diante da vida, não pode depender de outra pessoa, né? André, mas depende de Deus. Eu acredito nisso também. Mas você está aqui nesse plano da terceira dimensão, você está aqui na matéria. Então você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte que eu te ajudarei, né? Quando a gente entra no movimento, quando a gente coloca os pés, né? Quando a gente tem a ousadia da confiança, né? Isso aqui eu não estou falando de infantilidade, maturidade, nem de irresponsabilidade. Estou falando de uma segurança, de uma confiança, de um trabalho bem feito, com autoconhecimento, né? A gente coloca o pé e aí o chão, ele se faz debaixo dos nossos pés, né? Quantas vezes a gente chega num lugar que a gente nem imaginou que pudesse estar. Então, a mulher que corre com os lobos, ela aprende a se preparar para fazer essas travessias, né? Ela volta para o estado natural, ela volta para o estado onde ela acessa a própria psique, onde ela conversa com o eu interior, né? Sem essas, às vezes, pegadinhas do ego, essas pegadinhas da nossa mente humana, né? Aquela mente macaco que fica pulando de um pensamento para o outro e nos deixa extremamente cansadas e no final do dia a gente não produziu nada porque a gente ficou só naquela ruminação mental. Então, gente, é por isso, né, que eu tenho trabalhado com mulheres, com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, porque é uma bíblia para a psique feminina, tá? Nossa, as pessoas têm trazido muitos relatos, assim, de autossuperação, né, de conseguir olhar para si. Ah, Nádia, eu que te agradeço, viu, amor? Venha mais vezes, na segunda-feira estaremos aqui, 7h30. Então, gente, o convite aqui para vocês, né? Algumas pessoas, né? Porque eu tenho um grupo, né? Nós estamos com um grupo de mulheres na quarta e outro na quinta. E muitas pessoas falaram para mim: Andréia, mas esse horário, 7 horas da noite, eu ainda não cheguei do trabalho. Então, nós vamos fazer agora uma turminha maravilhosa, uma mega turma de 4 encontros aos sábados, tá? Os encontros vão ser no sábado, dia 12/7, 26/7, 9/8 e 30/8. Por que, Andréia? Nos sábados, 4 encontros, porque nós vamos passar por esse processo de iniciação. Esses 4 encontros vão ser os encontros iniciáticos, assim. A iniciação vai ser você aprender a conversar com a sua psique, você aprender a dialogar com a sua intuição, seu eu interior, sua vassalisa, né? Você se conectar com o sagrado dentro de você, né? Você juntar os ossos, soprar esses ossos, cantar sobre esses ossos, dar uma nova forma para a sua loba, a sua laloba, a sua lá que sabe, a sua voz interior, né? Para você se desconectar do que te desmembrou, para você entender quais são os seus predadores internos. Quem é aí seu barba azul? Porque às vezes a gente vê, é fulano, é beltrano, é o trânsito, é o governo, e o barba azul tá dentro de você. Todos nós temos um predador interno, aquele que nos desacredita, aquele que nos fala, não, mas você não é capaz, aquele que traz aquela síndrome da impostora, do impostor. Não, você não dá conta, que ridículo, você não precisa nem tentar. Gente, não tem isso?
Quem não tem aí pode se considerar um felizardo, uma felizarda, porque a gente passa por esses processos. Então vão ser 4 encontros ao sábado, de 15 às 17, né? Hora que a gente já finalizou as coisas lá, a gente arrumou as coisas no sábado de manhã, então sábado de tarde, né? No horário também que não vai atrapalhar para quem vai sair à noite, e também já passou o horário do almoço. Então esse aqui a gente pesquisou esse horário, é o melhor horário do sábado, de 15 às 17, vai ser online pelo Zoom, tá? E depois os encontros, né? Eles vão ser todos gravados e disponibilizados na plataforma Hotmart. Então, gente, vão ser 4 encontros muito potentes. Nós vamos fazer exercícios sistêmicos, né? Nós vamos fazer aí meditações para que a gente desperte esse eu interior e que a gente passe por esses processos de iniciação da vida, né? Vida, morte, vida, com mais sabedoria, né? Com mais posse do nosso cetro, com mais discernimento, né? A cura não está fora. Quando a gente toma um remédio, é para estimular dentro da gente uma reação química para trazer ali a cura que a gente deseja, né? A gente está estimulando o nosso processo de imunidade. Então, a gente faz isso também com a nossa imunidade psíquica. A gente traz fortalecimento, a gente fortalece essa musculatura psíquica para a gente dar conta dos desafios da vida, porque desafios terão. Sim, dos mais variados, mas eles não precisam nos pegar de calça curta, eles não precisam nos pegar desprevenidos, desprevenidas. Então, se esse conto dos 4 rabinos te tocou, se você acha, né, que isso faz sentido para você, que você pode, né, aprender a lidar como o 4º rabino que pegou aquela bênção e fez algo bom para ele, para o planeta, para as pessoas que estavam ao redor dele, né, e não enlouqueceu e não chutou o balde ali, né, com cinismo, não, que ele deu conta de ver aquilo que foi trazido para ele deu conta de receber aquela bênção, né? Então, a gente, para receber bênçãos, né, para fazer boas escolhas, a gente precisa ter maturidade psíquica. E eu acho que esse momento é o melhor momento, né, para a gente olhar para isso e para a gente conseguir, né, fazer essa jornada, as nossas iniciações, os nossos processos de passagem de uma forma mais leve, mais amorosa, mais assertiva, tá certo? Então, seja bem-vinda à loja do jeans. Essa live vai ficar gravada, tá, gente? Se você acha que esse tema aqui que a gente trouxe dos 4 rabinos, desses encontros que a gente vai fazer agora a partir do dia 12 de julho, aos sábados, 4 sábados, você acha que pode ser interessante para alguém, que pode agregar na vida de alguém, né? Além de agregar na sua, eu tenho certeza que esses encontros serão agregadores, nós vamos entrar de uma forma e sair de outra. Não tem jeito da gente trabalhar a nossa psique e não mudar. É impossível. A gente não entra no encontro e sai da mesma forma, tá? Então, manda para alguém essa live, né, que você acha que possa também ser contribuição na vida dessa pessoa, né, que ela também possa se fartar de bênçãos com sabedoria, com discernimento, né, e com o poder do próprio cetro, tá bom? Então, nos encontramos na segunda-feira que vem. Fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana. Gente, olha só, nós já estamos na segunda parte do ano, né? Se a gente não segurar o cetro da nossa vida e não fazer o que a gente tem que fazer, senão agora vai ser quando? Quando que vai ser, né? 2025 já tá no segundo semestre, daqui a pouco esse ano acaba, daqui a pouco nós vamos estar fazendo uma live aqui, na live de Natal. Então, vamos fazer o que a gente tem que fazer, vamos fazer. Se não tá legal, a gente pode fazer algo para melhorar, a gente sempre pode fazer algo para melhorar. Então, vem comigo nessa jornada, tenho certeza que você vai gostar e vai querer fazer outras jornadas. Esse é apenas o processo de iniciação, a gente tem um mundão aí para desbravar. Fiquem com Deus. Aguardo vocês, hein?